Olá, pessoal, continuando aí sobre o regime fascista italiano, como se caracteriza o fascismo italiano? Quais são as suas características? A primeira característica é o culto do chefe, né? Aí você vê as imagens, eles flutuando, Duce, 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 porque a gente chama também de personificação do líder, né? É aquela característica em que o líder é colocado como centro de tudo. Ele é o centro e todos o obedecem. Ao obedecer ao líder dentro de um regime totalitário como esse, é um momento, uma característica em que o chefe, de fato, ele é cultuado como se fosse um deus, né? A segunda característica é o totalitarismo, né? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada fora do controle do Estado. Então, o fascismo ele vai rejeitar na democracia a mentira absurda e convencional da igualdade política. Para o fascista, tudo está no Estado. Nada do que é humano ou espiritual existe fora do Estado. Ou seja, nesse sentido, o fascismo é totalitário. Nem agrupamentos, partidos políticos, nem sindicatos, nem indivíduos podem existir fora do Estado. Isso é o totalitarismo. Tudo a favor, tudo voltado para o Estado, tudo dentro do Estado. Aqui não existe individualismo. Né? Aqui não, os interesses do Estado estão acima dos interesses do indivíduo. E, geralmente, esses homens são homens que são cultuados como chefes e são muito carismáticos, porque eles ganham a atenção, né? O carisma faz com que haja um apoio de elites e da população sobre esses governos. Outra característica é o nacionalismo, ou seja, esse amor à pátria, esse sentimento de pertencer à nação. Lembrando que a Itália vem de um contexto de humilhação, então o nacionalismo ele vai ser uma característica que vai gerar nas pessoas, gerar no italiano, né, aquele sentimento de patriotismo, de amar a nação, de identidade, de que eles são superiores, e é o que vai resgatar o que, digamos, a moral e honra dos italianos. O militarismo é uma outra característica, porque se tudo está no Estado, o Estado forte é um Estado militarizado, e é um Estado que está constantemente em guerra. Outra característica que nós temos aqui à esquerda é o corporativismo. É a economia disciplinada e, consequentemente, controlada, pois não é possível a disciplina sem controle. O corporativismo supera o socialismo e o liberalismo, ou seja, o chefe ele tem o controle da população, ele tem o controle da economia, ele tem o controle do trabalhador, ele tem o controle da burguesia. Então, num sistema corporativista, ele tem o controle econômico, ele tem o controle do dinheiro, ele tem o controle do trabalhador, não deixando ele se manifestar, tem o controle da burguesia, porque sabe que precisa dela economicamente. Isso tudo baseado em disciplina e em controle. Outra característica é o imperialismo, né? A caricatura simboliza a conquista da Etiópia pela Itália. O imperialismo, nós já vimos em aulas anteriores, o imperialismo fala de quê? De conquistar territórios. Lembrando que a Alemanha foi humilhada, a Itália foi humilhada na Primeira Guerra, não recebeu os territórios que lhe foram propostos. E esse imperialismo fala de quê? Vamos conquistar territórios, e uma das conquistas é a Etiópia. Quais foram os meios usados para consolidar o poder? Né? Existem meios, existiram ferramentas que foram usadas para a consolidação do poder dos fascistas na Itália. Primeiro, violência e o regime de terror. Então, a primeira imagem que eu tenho aqui, ela vai mostrar, né, essa ferramenta, essa forma de se obter o poder, de divulgar isso. Então, a primeira forma é a violência. A violência e o regime do terror são características desse regime, da maneira como eles usaram para chegar ao poder, para divulgar as suas ideologias, né? Então, a gente tem aqui a destruição de um bar, que era de uma associação de trabalhadores, aqui, né? E aqui de uma sede do Partido Socialista. Outra forma de divulgar as suas ideias é a propaganda.
Uma das principais armas aqui usadas no regime fascista, como em qualquer outro regime político, né? A propaganda. A propaganda aqui era a arma do negócio, a alma do negócio, a arma não, a alma do negócio, porque era a partir da propaganda, por panfletos, por meio de discursos, por comícios, onde ele ajuntava muitas pessoas, milhares de pessoas, é que eles vão divulgar a ideologia fascista. Vale lembrar o seguinte, que o regime totalitário na Itália, como também aconteceu na Alemanha, foi um regime que reergueu a economia desses países. A Itália, dentro desse regime autoritário, ela foi uma Itália onde Benito Mussolini alavancou a economia, acabando com aquela situação de miséria, de desgaste, de humilhação dos italianos. Outra forma aqui que nós temos de divulgação das ideias, a educação, controle da juventude, a censura, a polícia política, milícias armadas, partido único. Isso aqui também é uma forma de implantar e consolidar a ideologia fascista na Itália, né? A educação também é outra coisa muito importante utilizada, porque é aqui, através da educação, que eles vão controlar a juventude. Você vai ver que desde criança, né, ela já era instruída as características e ideias fascistas de nacionalismo, de imperialismo, de nacionalismo exacerbado, de culto ao líder, de seguir, né, a doutrina e a cartilha fascista, o uso das armas. A censura é outra forma, né? Quer dizer, só vai ser divulgado aquilo que o líder quer que se divulgue. Fora que nós temos a polícia, não só a política, como as milícias armadas, os camisas negras, e a ideia de partido único, porque eles são antidemocratas, antirrepublicanos, anticomunistas. É um poder central, totalizado, onde a opinião de ninguém é perguntada aqui, hein? Esse líder, como o Duce, né? O próprio Hitler, como Führer na Alemanha, são aqueles que dão todas as ordens e têm todo o controle de todas as esferas do Estado nas mãos. E a gente fica por aqui, falando, encerrando sobre o fascismo na Itália. A gente volta numa próxima aula falando aí sobre o nazismo de Adolf Hitler, que vai gerar lá na frente a Segunda Grande Guerra. Até mais.